Ainda tem clima para Pedro permanecer no Flamengo? Se liga só no que o Mauro César Pereira disse sobre isso e muito mais. Se liga! Eu acho que o Pedro tem todo o direito de ficar chateado quando fica sabendo que uma pessoa de um elevado escalão, né, do setor onde ele trabalha, que é o departamento de futebol, admite que o venderia por um valor que não é um valor tão elevado assim, ou seja, uma espécie de desvalorização, sei lá. Mas se ele ficou incomodado com isso, ele tinha que chegar para o técnico e falar assim: olha, eu fiquei chateado, isso aí me mexeu comigo, não tá legal. E até o chefe do chefe, até o Boto, até o BAP, até quem fosse, ele falou: olha, não gostei, não achei isso legal. E treinar, cair de rendimento. Agora, o Felipe falou em deboche até. O Felipe falou até em deboche. Vamos lembrar, essa palavra é bem importante no contexto da entrevista dele no sábado. Ele não só fala que foi lamentável, etc. Ele fala que havia o deboche. Peraí, gente. E aí tem um problema do Pedro, que é o Dorival já deu uma declaração na ESPN sobre o Pedro e tal, de precisava se empenhar. O Davi Luiz falou algo nesse sentido. O Rogério Ceni também um vídeo que circulou bastante desde então, depois de um jogo que ele tirou o Pedro, colocou o Rodrigo Muniz e o Pedro saiu fazendo cara feia. Foi perguntado, o Rogério falou: infelizmente, teve esse comportamento e tal. Também falando, então não é a primeira vez. Teve o episódio da Olimpíada, que ele queria ir para os Jogos Olímpicos, o Flamengo falou: não vai, não vou liberar, não sou obrigado libera para Olimpíadas, eu tenho data FIFA me desfalcando toda hora, ele não teria gostado. Então, assim, eu acho que o Pedro tem que amadurecer. Amadurecer, porque se ele for jogar em um outro time que tenha. Digamos que ele tivesse a oportunidade de jogar de novo na Europa, né? Será que o técnico dele vai cobrar como cobra o Felipe Luiz? Talvez cobre até mais. Talvez cobre até mais. E assim, o time está ganhando, né? Então você vai mudar o perfil da equipe para encaixar um jogador? Por que ele não pode se dedicar mais? Por que ele não pode tratar mais forte? Por que ele não pode participar mais do jogo sem bola? Vocês perceberam ontem, só um exemplo, o Hakimi é um jogador importantíssimo do PSG, né? Quando vai ali pelo corredor ali, é um problema. Jogou muito bem esse Mundial. Como o Pedro Neto acompanhava o tempo todo, o ponto esquerdo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Outra imagem que viralizou, Kvaratskhelia, que joga do lado esquerdo, lá na lateral direita, desarmando o Mbappé. O atacante desarmando o Mbappé, do jogo anterior, PSG Real Madrid. E fora o Kane, né? O Kane voltando para dar carrinho na área do Bayern para fazer desarme. Por que o Pedro não pode participar mais? Se o Flamengo sábado jogou bem e se impôs diante do São Paulo, a gente vai falar mais sobre o jogo daqui a pouco, né? Foi por isso. O Flamengo esganou o São Paulo no sábado. Esganou, se apertou no pescoço e falou: você não vai jogar. O desabafo do Crespo resume isso. Quando ele fala que ainda bem que não vai jogar contra o Flamengo toda semana. Porque ele percebeu que o Flamengo consegue, quando encaixa esse jogo, consegue realmente causar, como o próprio Felipe já falou, essa palavra, né? Desconforto no adversário. E isso precisa da participação de todo mundo inteiraço. O Flamengo foi para esse jogo sábado com um jogador machucado, Pulgar. E nem a lesão muscular, né? Foi impacto, né? Quebrou o dedo do pé. Todo mundo inteiro, todo mundo firme, todo mundo saudável, todo mundo pronto. Por que o Pedro não está no mesmo ritmo? O que justifica? Eu fiquei chateado porque eu vi aqui essa coisa do print. Resolve internamente, cara, como gente grande. Vai lá, conversa, olha, não gostei, não achei isso legal, que negócio é esse? Pô? Ele tem tamanho para isso como jogador, né? Aí ele relaxa no treinamento, como ele mesmo está admitindo que não estava tão bem. Tá errado. Tá errado. Agora, a questão do Felipe Luiz vai uma opinião pessoal de cada um. Que ele pegou pesado? Pegou pesado. Mas o que é melhor? Que ele pegue pesado ou o Flamengo vai ser sempre aquela coisa de paternalista, passar a mão na cabeça, sabe? Aí pai do jogador reclama de salário que foi assinado recentemente, vai tomar um café com o pai do jogador e pá. O que a gente percebe, primeiro assim, o Boto é um português, ele vem de uma outra cultura. O Felipe Luiz é um brasileiro forjado na Europa. Sempre falo isso, como profissional. Ele é um profissional forjado na Europa. O Felipe Luiz vem de uma escola de cobrança profissional. E o Felipe Luiz sabe muito bem que jogador derruba técnico. Como todo jogador experiente sabe. Ele agora está do outro lado do balcão. Então, acho que ele corta o mal pela raiz e acho que ele protegeu o grupo. Porque ele cobra do grupo. Todo mundo. Ele quer todo mundo nessa intensidade. Se tem um que não está, mesmo sendo um cara importante, eu não vou aceitar. E claramente a tampa estourou.
Porque para o Felipe Luiz chutar o pau da barraca como chutou, é porque já vem de uma coisa cumulativa. E aí você pega os episódios do Pedro, e o mais importante, o episódio no qual ele foi agredido, obviamente ele se tornou vítima, a agressão é injustificável. A raiz do problema é que ele teria se recusado a fazer o aquecimento para a entrada no final do jogo com o Atlético Mineiro e Belo Horizonte. E aí o preparador físico fica irritado, porque ele não quis aquecer, e depois lá no vestiário o agride. É claro que aí o cara perde a razão, ele vira vítima, óbvio que ele vira vítima. Mas isso não teria acontecido se ele aquecesse e ficasse à disposição do técnico para entrar, como é obrigação dele. E se ele está insatisfeito porque não estava insatisfeito porque não estava recebendo oportunidades, o jogo foi sábado. Segunda-feira, depois da folga, conversa com o técnico. Chama o São Paulo, pô, não estou jogando, você mandou aquecer 44 minutos, pô, entrar para jogar 1 minuto, eu posso ajudar mais o time. Conversa. Lá atrás era só conversar. Aquilo ali acabou com a temporada do Flamengo. Claro que ele não foi o maior culpado foi o agressor. Mas a raiz do problema, numa noite de uma grande vitória, que o Arrascaeta saiu do banco e virou o jogo, né? Foi o comportamento dele. Pelo menos até hoje ninguém desmentiu essa versão, né? De que ele não quis aquecer. E ele foi até multado depois pelo Flamengo, porque ele não apareceu para treinar e tal. Então, assim, não me parece que seja a primeira vez. Acho que ele tem que amadurecer, gente. Agora, a questão do Felipe Luiz vai da opinião de cada um. Pegou pesado? Pegou pesado. Podia ter sido um pouco mais sutil? Sim, poderia. Eu pergunto, o que você prefere? Essa pancada e dar o recado para geral, olha, é assim, agora é assim, ou administrar egos? Eu estou meio cansado dessa coisa de administrar egos. Acho que a gente tem que ser bem profissional no futebol brasileiro, sabe? Eu até vi, Mauro, se eu estiver errada, você me corrige, uma informação sua mesmo sobre de que os jogadores esperavam uma atitude, né, do Felipe Luiz. E possivelmente agora também, de uma certa maneira, pode ter esperado uma atitude do Pedro, né, no vestiário ali, agora no treino. Uma fonte do clube me disse o seguinte: ó, os jogadores não falaram nada, não reclamaram, ficam na deles, mas você percebe assim que há uma certa insatisfação, assim, pô. E acho que essa fonte me falou, acho que a atitude do Felipe Luiz meio que atende um anseio dos caras. Porque você percebe nas reações das pessoas, foi o que a pessoa me falou. E outra coisa, vocês repararam que não houve uma mobilização contra o preparador físico do São Paulo quando o Pedro foi agredido? Isso é uma coisa para pensar. Não houve uma revolta dos jogadores, uma mobilização. Era para ter, acho eu. Peraí, o cara foi agredido, um companheiro nosso. Não sei. Não sei como é que é a relação dele com os colegas. Eu não sei. Estou falando que eu não sei. Não estou aqui dizendo que é ruim ou que é boa. Mas me causa espécie lembrar, desde então, que não houve. O cara foi agredido, gente. Mesmo ele estando errado antes, não tem desculpa. A pessoa. Que história é essa? O preparador físico dando soco na cara de jogador de futebol no vestiário? Onde nós estamos? Que várzea é essa? Que bagunça é essa? Que clube é esse? Enfim, eu acho que o Pedro tem que ser maduro, cara. Ele é um ótimo atacante. Cara, pro bem dele. Se ele procurar treinar mais e for um jogador mais ativo, sem a bola, ele vai ser um atacante melhor. Ele vai jogar mais, vai fazer mais gols, vai ajudar mais o time, a torcida vai gostar mais dele. E de repente até ele consegue um contrato fantástico em algum outro lugar, fora do Flamengo. Jogando como ele está, em baixa, não vai fazer o melhor contrato do mundo, provavelmente. É mais difícil, né? Piada, é o seguinte, muita gente tá criticando o Felipe Luiz por essa atitude, pela entrevista, né? Pelo que ele falou na entrevista, né? E, cara, minha opinião é a seguinte. Pra mim, ele deveria ter falado dessa maneira mesmo, tá? E, como o Mauro César disse, o Flamengo sempre foi um pai, né, pros jogadores. Sempre a corda arrebentava pro técnico, né? E assim, não tinha, os torcedores cobravam isso, né? Profissionalismo da parte do Flamengo. Então, assim, eu concordo com o Mauro César, né? O Flamengo tá tendo esse profissionalismo, apesar, né, do José Boto, enfim. Mas essa relação do Pedro, essa situação do Pedro, para mim, tá sendo conduzida perfeitamente. Perfeitamente. E o Felipe Luiz, com certeza, ganha o grupo, né? Com essa atitude que ele teve em relação ao Pedro. E põe um ponto aí, final, cara, para outros jogadores que queira também se rebelar, que queira fazer corpo mole, né? E eu acredito que isso fortalece o elenco para a temporada, que é importantíssima, cara. Estamos brigando aí, literalmente, né, por 3 taças
né? Reais isso aí, né? Então, precisa de seriedade e profissionalismo. Sem seriedade e profissionalismo, o Flamengo pode ganhar? Pode, mas vai ficar mais difícil. A gente tem um time excelente nas mãos, né? Jogando uma bola redonda, jogando bem. Então, a forma que está sendo conduzida isso, para mim, particularmente, acho que está corretíssima. E tem alguns aí que, né, Neto, outras pessoas falando, né, criticando a forma que o Felipe Luiz conduziu, né, o jeito que ele falou, né, do Pedro. Mas, cara, é só ver, né, os fatos e ver o que aconteceu lá atrás. Muita coisa diz muito, né? Tem muita coisa dizendo aí, né? Então, pra mim, Felipe Luiz está corretíssimo e tem que ser assim. Mas eu quero ouvir você, né? Deixa o seu comentário aqui, a sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha e eu fico por aqui até a próxima. Valeu!